Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, Fernanda. Bom dia. Posso começar, gente? Podemos? Eu vou corrigir aquele exercício que ficou sem corrigir na aula anterior, da página 143. Abra a apostila aí, por favor. Número 13. Posso falar dele? Tá assim, ó. Um dos fenômenos da dinâmica de galáxias, considerando como evidência a existência de matéria escura, é que a estrela gira em torno de um centro da galáxia com a mesma velocidade angular, independente da distância do seu centro. Seja M1 e M2 as porções de massa uniformemente distribuídas da galáxia no interior das esferas de raio R e 2R, respectivamente. Nessas condições, a relação entre as massas é dada por... Quando ele fala a relação, a razão é um dividido pelo outro, né? Aí eu comecei o exercício falando disso que ele me deu no texto, que a velocidade angular era igual. Então, eu peguei a forma, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes um raio. Isso é uma fórmula. Como ele falou para mim que a angular era igual, eu peguei esse R que estava multiplicando e passei dividindo. E igualei, então, as duas velocidades angulares. Por isso que ficou V sobre R igual a V sobre R. Ô, gente, tem alguém fazendo barulho aí? Desliga, por favor. Quando a gente faz, eu falei isso na aula anterior, não sei se vocês prestaram atenção. Por exemplo, se eu elevo ao quadrado de um lado e elevo ao quadrado do outro lado, eu não altero em nada a equação. Ou então, se eu faço raiz de um lado e faço raiz do outro lado, também eu não altero em nada. Então, eu peguei a equação e levei ao quadrado, dos dois lados, antes e depois da igualdade. Já já vocês vão entender por que eu fiz isso. Então, fiquei com V ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a V ao quadrado sobre R ao quadrado. Ainda não substituí nada, só estou trabalhando com fórmula. Aí eu peguei sequência daquela fórmula da apostila que eu tinha pedido para corrigir, que lá estava R ao quadrado. V igual a raiz de GM sobre R. Mas como aqui eu não estou querendo raiz, eu voltei o V ao quadrado aqui, ó. V quadrado é igual a GM sobre R. Aí eu vou substituir aqui onde eu isolei. Então, ficou GM sobre R2 é igual a GM sobre R, R2. Aí, daqui para frente, eu vou começar a substituir. Observa que eu já cortei o G. Eu ainda não cortei as massas, porque ele não falou que são iguais. Ele chamou de M1 e M2. Ah, o raio dividido pelo raio ao quadrado já virou raio ao cubo também. Por isso que ele está aí, R ao cubo. Então, ficou M1 vezes R ao cubo é igual a M2 vezes R ao cubo. Como a apostila me falou que o raio 2 vale 2R1, eu substituí aqui também. Aí o 2 ao cubo é 8. Aí embaixo eu só cortei o que dava para cortar e adequei a resposta do exercício, porque eu fiquei como M1 é igual a M2 sobre 8. Eu não tinha essa resposta. Aí eu peguei esse 8 que estava dividindo e fiquei multiplicando. Peguei a letra D aí do exercício. Esses exercícios todos, gente, assim, eu tenho um raciocínio de física, mas eles são bem matemáticos. Eu vou para o 14, tá? Eu deixei isso aí na aula passada, quem quisesse copiar já copiou. Vou para o 14. A força-peso de um corpo a força-peso de um corpo é a força gravitacional que a Terra exerce sobre esse corpo. Num local onde o módulo da aceleração da gravidade é G, o módulo da força-peso de um corpo M é a massa da gravidade. A gente tem alguém com o áudio ligado aí, atrapalhando. O módulo da força gravitacional age sobre o corpo. Nessa situação, força gravitacional, falou da fórmula, M é a massa da Terra, D é a distância do centro, pode-se afirmar então que peso é igual a força gravitacional. Sim. Aí a única que bate aí é quanto maior a altura, menor a força-peso do corpo. Eu falei para vocês que quanto mais eu afasto do centro da Terra, a gravidade é devido à massa do planeta. No nosso caso, a massa da Terra.
Quanto mais eu afasto desse centro, menos atração gravitacional eu estou sujeita, porque eu ganhei altura. Então, a letra que fala sobre isso aí é a letra B. A gravidade é devido à massa do planeta, mas quanto mais distante, menor a atração gravitacional. Esse aí eu acho que era fácil. Vamos para o outro. Satélites utilizados em telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra. Ou seja, de tal forma que permanece sempre acima de um ponto da superfície. Eu já falei para vocês sobre esse termo geoestacionário. Ele tem o mesmo período de rotação da Terra, então, do ponto de vista de um referencial na Terra, é como se ele tivesse parado. Considere algumas condições correspondentes ao satélite. Aí ele fala lá. Ter o mesmo período, cerca de 24 horas? Sim, eu acabei de falar. Ter aproximadamente a mesma massa? Não, a massa dele não interessa. Está aproximadamente a mesma altitude? Sim. A gente viu um exercício lá que ele caía e tinha a chance de cair de novo na cidade, porque ele foi lançado com a velocidade inferior, a altura dele era baixa, ele podia retornar. Então, sim, tem que ter a mesma altitude. Manter-se num plano que contenha no círculo do equador terrestre? Isso aí eu falei que sim, que a velocidade lá de lançamento é maior. Aliás, eu não falei, eu vou falar agora. Eu até anotei aqui para vocês, olha. Na linha do equador, a velocidade da Terra é maior. Por quê? Lembra da minha fórmula? Velocidade igual a 2πr sobre t. Aqui, na parte de cima da equação, a gente fala que é diretamente proporcional. E na parte de baixo, eu falo inversamente proporcional. Então, a velocidade ela é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Até que o Miguel fez aquele esquema de abrir os braços e rodar na cadeira. A velocidade linear ela é maior. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Então, na linha do equador, a gente viu que a Terra ela é achatada, ela tem o formato de uma elipse. Então, nas laterais, essa borda fica maior, o raio fica maior. Então, a velocidade é maior. Aí eu até pesquisei e anotei aqui para vocês. Ó, por isso que os satélites ganham impulso extra economizando combustível. Aí ele pegou como exemplo a cidade de São Paulo. Ele vai a 1.525 km por hora. Em Alcântara, no Maranhão, que está próximo da linha do Equador, 1.660. Ou seja, deu a diferença de 135 km por hora. Dá para economizar combustível. Então, por isso que é lançado na linha do Equador, porque ele ganha velocidade. Aí, gente, a gente encerra os exercícios da apostila. Eu passei esses exercícios propostos na aula anterior. Acredito que vocês tenham feito, a gente vai corrigir. Vocês estão tudo com o vídeo desligado, por isso que eu não vejo vocês mais. Gosto de ver, ninguém pergunta nada. Posso continuar? Sim? Pode. Nenhuma pergunta? A propósito, gente, se alguém fizer alguma pergunta aí no chat, fala para mim, porque eu não dou conta, não. Aí alguém lê, por favor, interrompa na hora que for necessário. Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu passei. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a... Acabei de falar sobre isso. Velocidade é igual a 2πr sobre t. O exercício aqui considerou 3,13, eu aprendi 3,14, mas faz pouca diferença. Então, só substituir 2 vezes 3,14, que é do π. O raio da Terra foi dado aqui, ó, 6.300 quilômetros, então eu coloquei ele aqui. E o período é 24 horas. Observe, então, que eu vou achar a resposta em quilômetro por hora. Eu deixei o raio em quilômetro, deixei o período em hora. Não é muito comum. É comum na força gravitacional, porque são grandezas maiores. Mas no sistema internacional, metro por segundo. Se eu quisesse essa resposta em metro por segundo, era só eu dividir por 3,6. Então, aqui eu só multipliquei 2 vezes 3,13 vezes 6.300. Deu 39.438. Dividi pelo 24, que é o período de rotação da Terra. Aí deu 1.643,25. Então, aproximadamente aqui a letra B, 1.650. Tem que fazer resolução, tá, pessoal? Não é só para marcar, não. Depois eu vou postar lá no WebGIS, quem não quiser copiar agora, copia lá depois. Eu posso ir para o segundo ou eu tenho que esperar?
Hein, gente? Posso ir para o segundo? Pode ir. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de tal modo que os pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 50 centímetros. Lembra que diâmetro é a distância de uma ponta a outra, ou seja, tem dois raios aqui, porque o raio é a distância do centro à borda, no caso ali foi de uma borda a outra. Se esse diâmetro vale 0,50 metros, ou seja, 50 centímetros, o raio aqui está valendo 25 centímetros, é a metade, 0,25 metros. E o medidor colocado em um deles registra a frequência de 840 RPM, 840 rotações por minuto. A velocidade do automóvel é de... Então, peguei dos dados, ó, peguei o que eu falei. O diâmetro é 2 vezes o raio, então peguei o diâmetro dividido por 2 e descobri que o raio é 0,25 metros. Essa parte de 840 rotações por minuto, eu tenho que transformar ou para hertz ou para segundo. Se eu transformar para hertz, eu estou trabalhando com frequência. Se eu transformar para segundo, eu estou trabalhando com período. Eu achei mais fácil transformar para frequência. Vamos lembrar da definição do que é frequência? Frequência é o número de voltas dadas em 1 segundo. Período é o tempo de uma volta só. Então, eu disse que eu montei para frequência. Olha como que eu montei minha regrinha de 3. Tá, 840 rotações por minuto, já coloquei aqui 60 segundos. Nós vamos trabalhar no sistema internacional. X rotações em 1 segundo. Então, a definição de frequência. Número de rotações em 1 segundo. Eu vou achar a frequência. X rotações em 1 segundo. Só multipliquei cruzado. X vezes 60 é igual a 840 vezes 20. 840 dividido por 60 é 14 Hz. É a minha frequência. Lá no início da matéria, do movimento circular, a gente viu que o período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Inverso é 1 sobre. Então, por isso que a minha fórmula deu uma mudadinha. Ó. Eu estava trabalhando com 2π sobre t. Então, ou seja, 2π vezes 1 sobre t. 1 sobre t é a frequência, que é o inverso do período. Então, eu já coloquei aqui, ó, 2π RF. É a mesma fórmula, só estou trabalhando com frequência. Como o exercício levou o π para a resposta, eu não substituí, eu deixei ele aqui. Então, ficou 2 vezes π vezes 0,25 vezes 14. Dá 7π metros por segundo. No caso, é a letra E. Posso seguir ou tenho que esperar? Hein, gente? Pode seguir. Pode seguir. Terceiro. Certo planeta A, que orbita em torno do Sol, tem período orbital de 1 ano, ou seja, ele leva 1 ano para dar uma volta ao redor do Sol. Se um planeta B tem raio orbital 3 vezes maior, qual será o tempo necessário para esse planeta completar uma volta ao redor do Sol? É daquela equação lá da lei de Kepler. T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a constante. E a gente vai repetindo. E lembrando que quanto mais distante ele está, mais tempo ele demora no período de translação dele ao redor do Sol. Eu gaguejei aqui, revolução é em torno do próprio eixo. Translação ao redor de outro objeto. Então, no caso, a gente está falando de período de translação. Volta ao redor do Sol. Aí, claro, como ele está mais distante, ele vai levar mais tempo, mas não é na mesma proporção. Olha, o período é ao quadrado, o raio é ao cubo. Cuidado para não confundir e querer já achar uma resposta. Então, só vou colocar os dados nessa equação. O primeiro planeta levava 1 ano. Coloquei 1 ao quadrado sobre R ao cubo, porque ele não me falou essa distância, ele chamou de R. Na segunda situação, ele me falou que o planeta tem 3 vezes o raio. Aí eu tenho que lembrar que eu tenho que abrir um parêntese aí, porque é o cubo, o raio, então 3R, abre parênteses, um cubo do lado de fora. O cubo de 3 é 27. Aí, mais uma vez, só equação matemática. Quem estava dividindo passou multiplicando. Aí eu cortei os R's primeiro, para ver se fica mais fácil para entender. R ao cubo aqui, dividido por R ao cubo, dividido por R ao cubo, cortei. Então, ficou 1 ao quadrado é 1 mesmo. 1 sobre 1 é igual a t ao quadrado sobre 27. Esse 27 estava dividindo, passou para lá multiplicando. Então, ficou 1 vezes 27. Aí, para eu tirar esse quadrado daqui, eu tive que fazer raiz. T igual a raiz de 27. Não tem raiz exata,
dá aproximadamente 5,19 e 5,2 anos, de acordo com o exercício aqui, a que mais aproximava era a letra E. Pode seguir? Pode. Então, vamos para o número 4. Calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg, distantes 5 metros uma da outra. Olha só, eu falei que tudo que tem massa tem atração gravitacional, até a gente. Esse exercício é para provar que é diretamente proporcional à massa. Por que a gente percebe a atração gravitacional da Terra e não percebe a nossa ou de um prédio? A massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24. É enorme. Nada assim no meu universo compara essa massa. Então, ainda peguei uma massa grande, 500 quilogramas, uma massa considerável. Vocês vão ver que a força gravitacional vai dar muito pequena, é imperceptível, porque a massa é pequena. Então, eu usei a fórmula da força gravitacional. G, massa maior, massa menor, dividido por D quadrado. Esse G é uma constante, ele vale sempre 6,67 vezes 10 a menos 11. Vezes 500, porque ele falou que as massas são iguais, então 500 vezes 500. E falou que a distância entre elas era de 5 metros, então dividido por 5 ao quadrado. Aí, 500 vezes 500, não precisa de calculadora, é só fazer 5 vezes 5, 25, aí tinha 2 zeros cada um, minha resposta tem 4 zeros. 5 ao quadrado é 25. Quando você corta o 25 com 25, sobra um 1 com 4 zeros, no caso 10.000. Eu fiz uma potência de 10 dele, 1 vezes 10 a 4. Aí, 1 vezes 6,67, 6,67. 10 a menos 11 com 10 a 4, sobra 10 a menos 7. Isso é muito pequeno. Então, se fosse para eu tirar essa potência daqui, não tem necessidade, tá? É para deixar assim. Mas se eu quisesse tirar, isso ficaria assim. Eu teria que andar 7 casas com essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A minha resposta seria essa, olha, em newtons. Por isso que a minha força é tão pequena, eu nem percebo ela. Lembrando que não é necessário tirar essa potência, tá? O ideal é que a resposta até fique em potência de 10. Posso ir para o número 5? Pode. A intensidade da força gravitacional com a Terra... Não. A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas as massas da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, a nova força seria... É tipo aqueles exercícios de raciocínio que eu tentei fazer com vocês quando eu apresentei essa fórmula. A fórmula é força gravitacional é igual a G, mão sobre D quadrado. Ele falou dobrar as massas da Terra e da Lua, no caso. Então, eu coloquei um 2 na frente da massa da Terra, um 2 na frente da massa da Lua. Como é que eu sei qual que é qual? Na realidade, não faz diferença, porque eu estou multiplicando. Mas, normalmente, o emão a gente chama da massa maior e o eminho da massa menor. Mas, se você trocar, dá no mesmo. Então, no caso ali, eu dobrei a massa da Terra, eu dobrei a massa da Lua. E ele falou para eu reduzir a distância à metade, por isso ficou 1 sobre 2 ali. Lembrando que a distância é ao quadrado, eu tenho que abrir um parêntese. Então, quando eu faço 1 sobre 2 ao quadrado, ele vira 1 sobre 4. Aí, ó, vamos ver se o raciocínio vem. 2 vezes 2 é 4. A parte de cima da minha fórmula ficou 4 vezes maior. Quer dizer, então, que a minha força aumentou 4 vezes, que é diretamente proporcional. Mas, em compensação, a minha distância diminuiu 4 vezes. E ela é inversamente proporcional com a força. Então, se a distância diminuiu 4 vezes, a força aumentou 4 vezes. Só que como ela já tinha aumentado 4 vezes, 4 vezes 4 é 16. Na realidade, ela ficou 16 vezes maior. É a letra A. Beleza? Posso ir para o sexto? Pode, tá beleza. Em 1665, Isaac Newton enunciou a lei da gravitação universal. E dela pôde-se obter a aceleração gravitacional a uma distância d de um corpo de massa m. Dada a equação G
É a constante gravitacional, tá? A constante gravitacional, sabendo que G é o raio da Terra, aceleração... Ah, tá. Aí ele pediu para eu considerar que a aceleração gravitacional de um satélite orbitando a Terra seja de 0,25 metros por segundo ao quadrado. A distância aproximada do satélite ao centro da Terra é de... Eu peguei a equação da apostila. V igual a raiz de GM sobre D, que eu pedi para tirar aquele quadrado de lá. Como eu não quero trabalhar com raiz, eu voltei esse quadrado para cá, olha, para eu tirar a raiz que estava aqui. Então, V ao quadrado é igual a GM sobre D. Por que eu faço isso? Porque eu trabalho com os dados que o exercício me deu. Então, tem que ficar fazendo essas manobras. Aí eu lembrei aqui que a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Lembra que toda vez que um objeto gira ao redor de outro, eu tenho que ter uma aceleração centrípeta. Aí eu peguei o R que estava dividindo e passei multiplicando. Então, meu V ao quadrado também pode ser igual a aceleração centrípeta vezes o raio. E eu vou substituir ele aqui, ó, justamente onde eu isolei, ó. Então, V quadrado é igual a GM sobre D. Como o meu V quadrado é igual a aceleração vezes o raio, aceleração vezes o raio é igual a GM sobre D. Lembrando que raio e distância aqui é a mesma coisa. Aí, como eu tinha um raio dividindo aqui, eu passei ele para lá multiplicando, R vezes R é R ao quadrado. Por isso que isso virou um R ao quadrado. Continuando, então. O A está multiplicando, passou dividindo. Aí, eu cheguei aonde eu queria, só substituir valores, ó. Então, para me tirar o quadrado aqui, eu tive que fazer raiz de GM sobre A. Aí, isso aqui o exercício tinha me dado. Ah, aqui aconteceu uma coisa interessante. Acompanha aqui. 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra, eu falei que é 5,98 vezes 10 a 24. O exercício chamou de 6, para facilitar. 6 vezes 10 a 24. Aí, a aceleração era 0,25. Olha o que eu arrumei aqui. 6,67 vezes 6 dá 40,02. 10 a menos 11 com 10 a 24 dá 10 a 13, dividido por 0,25. Gente, quem está voando aí, vale a pena focar aqui. Isso aqui eu acho que é interessante vocês darem uma olhada. É potência de 10. Se eu não tiver essa maldade, eu não saio do lugar. Aí eu peguei o 40,02 e dividi pelo 0,25. Deu 160,08 vezes 10 a 13. Eu preciso fazer raiz. Eu não posso fazer raiz de expoente ímpar. Não tem como. Eu preciso fazer ele virar um par. Eu posso fazer ele virar 14 ou eu posso fazer ele virar 12. Olha o que eu arrumei aqui. Era 160. Eu fiz virar 1.600. Então, eu aumentei uma casa aqui. Aí, eu tirei uma daqui. Era 13, virou 12. Eu fiz isso para eu poder tirar a raiz. 1.600,08 é aproximadamente 40, porque 4 vezes 4, 16, dobra o zero. Então, dá 1.600. E o 10 a 12 sai da raiz 10 a 6. Por isso que eu tinha que fazer ele virar par. Não existe 10 elevado a 6,5. Então, não dá para tirar a raiz de número ímpar. Sempre a gente vai ter que fazer ele virar par. Então, deu 40 vezes 10 a 6. Aí, só para adequar a potência de 10, eu voltei uma casa aqui. 4 vezes 10 a 7. Se eu diminuir uma casa aqui, eu tenho que aumentar uma aqui. Aí, a minha resposta está em metro. Só que no exercício só tinha resposta em quilômetro. 1 metro por quilômetro é só tirar 3 casas. Então, 10 a 7 virou 10 a 4. 4 vezes 10 a 4 quilômetros. Letra B. Certo? Certo. Aqui no enunciar a lei de Kepler, eu só queria que mais é que vocês recordassem mesmo. No primeiro fala que todo planeta se move em órbita elíptica e o Sol ocupa um dos focos. Por que um dos focos? Eu falei que elipse, lembra aquela figura do Batman? E ela tem 2 focos. A figura geométrica elipse tem 2 focos. Só que no nosso caso só tem um Sol. Então a gente fala que o Sol ocupa um dos focos. E essa primeira lei fala sobre isso. A segunda lei fala que ele varre áreas iguais em tempos iguais. Eu não coloquei aquele desenho aqui da primeira aula, mas aí daqui que a gente tirou aquela conclusão que quando está perto do Sol a velocidade é maior, porque a linha que ele percorre é maior. Então ele tem que fazer isso com velocidade maior. Eu até falei que é por causa da atração gravitacional do Sol que aumenta, porque ele está mais perto, quanto mais perto, maior a atração. Essa segunda lei, então, é áreas iguais em tempos iguais.
E a terceira lei é essa equação que a gente trabalha muito, que o quadrado do período da revolução T de um planeta em torno do Sol é proporcional ao raio do seu cubo. Ô, gente, com esses exercícios, a gente encerra o capítulo 3. No caso, na próxima aula, nós vamos para o capítulo 4. Vocês vão fazer prova de movimento uniforme e de leis de Newton. Dá para estudar pelos exercícios, eu ainda fazia videoaula. Dá uma olhada naqueles exercícios de novo, tá? Vai ser tudo questão fechada, a Karine já deve ter falado. Eu acho até que vai ser meio mamão com açúcar demais. Mas, como diz o outro, aproveita a oportunidade. No mais, alguma dúvida? Não, tá de boa. Não? Eu vou encerrar a aula, então. Não vou começar com com um capítulo novo agora, não. Nenhuma pergunta? Hein, gente? Acho que não, Fernanda. Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Olha aí para mim se tem alguém perguntando alguma coisa no chat. Tem não. Não? Eu acho que tá de boa a matéria. Então tá. Eu vou encerrar então, tá? Boa semana para vocês. Até segunda, então. Com Deus. Tchau. Tchau. Deixa eu sair.